Olá e bem-vindos. Hoje, o nosso material de análise é quase uma cápsula do tempo, sabe? Uma cápsula do tempo, ótima definição. Estamos em 1991, um ano antes da Rio 92, que colocou o Brasil no centro do debate ambiental mundial. E o que a gente tem em mãos é um dossiê de uma revista acadêmica a estudos históricos da FGV do Rio, que na época fez algo, muito ousado. Dedicou uma edição inteira ao tema História e Natureza. Para a historiografia brasileira, aquilo foi um divisor de águas. Exato. E a nossa conversa hoje é para a gente entender o tamanho desse impacto. Porque, olha, para a gente ter uma ideia do cenário, em 1991, a história ambiental já era um campo consolidado lá fora. Já tinha mais de 15 anos de estrada, tinha revista, associação, grandes debates rolando. Aqui no Brasil, era praticamente uma ilustre desconhecida. Entendi. Então esse dossiê não foi só uma apresentação, foi um convite, um manual de instruções e uma prova de conceito, tudo ao mesmo tempo. Foi um ato de enorme pioneirismo da revista, sem dúvida. Um pacote de boas-vindas para uma ideia que era estrangeira, então. E o primeiro item nesse pacote era basicamente o artigo que abria os trabalhos, do José Augusto Drummond. Ele tinha a missão de dizer, pessoal, existe uma coisa nova e importante acontecendo, e se chama História Ambiental. A proposta central dele soa quase poética, né? A ideia é colocar a sociedade na natureza. E essa frase, que parece simples, carregava uma bomba para as ciências sociais da época. A premissa dominante, quase um dogma, era que a história humana acontecia tipo num palco abstrato, separado do mundo natural. A natureza era, no máximo, o cenário passivo onde o drama humano se desenrolava. Aí a história ambiental chega e diz, não, o palco faz parte da peça. Ele reage, ele impõe limites, ele fornece caminhos. Mas isso soa incrivelmente complexo. Como um historiador que está acostumado com arquivo, documento, carta, como ele começa a organizar uma análise que mistura clima, economia, biologia e até mitos? Existe algum tipo de mapa para navegar nesse território novo? Essa é a pergunta de $1 milhão e o dossiê já trazia uma resposta. O Drummond apresenta ao leitor brasileiro a proposta de um dos maiores nomes do campo, o americano Donald Worster, que, aliás, também tinha um artigo na revista. Worster criou, digamos, um framework, uma estrutura de 3 níveis para organizar o pensamento. É um mapa, exatamente isso. Ok, então vamos seguir esse mapa. Qual é o primeiro nível? O primeiro nível é a própria natureza nos seus próprios termos. Antes de entender o que o ser humano fez, você precisa entender como aquele sistema funcionava sozinho. Como era o regime de chuvas, o tipo de solo, que plantas e animais viviam ali. É um trabalho de reconstrução de um ecossistema do passado. Sem isso, você não tem como medir o impacto da ação humana. Você não sabe o que mudou se não souber como era antes. Faz todo sentido. É a linha de base. E o segundo nível? O segundo é a interação socioeconômica. É aqui que o historiador se sente mais em casa, mas com um novo olhar. A gente analisa como uma sociedade, com suas tecnologias, sua organização social e sua economia, interage com aquele ambiente. Que recursos ela usa, como ela os extrai, ela planta, caça, minera, que tipo de energia ela usa. É lenha? É carvão? É o vento? Essas escolhas definem como a sociedade transforma a natureza. E o terceiro nível? Você disse que eram 3. O terceiro é o mais sutil e, para mim, o mais fascinante. É o nível da mentalidade, da cultura. São as percepções, as ideias, as leis, a ética, os mitos, a religião. Tudo que uma cultura constrói sobre a natureza. A natureza é vista como sagrada ou como um mero estoque de recursos. É algo a ser temido ou a ser dominado. Essas ideias não são só filosofia barata, né? Elas guiam as ações concretas que a gente observa no segundo nível. O jeito como vemos o mundo define como agimos nele. Isso me lembra um pouco umas ideias mais antigas, do determinismo geográfico. Aquela tese de que o clima quente torna as pessoas preguiçosas, o frio as torna trabalhadoras. A proposta não corre o risco de cair nisso? É uma preocupação legítima e os autores fazem questão de se afastar disso. O determinismo era uma via de mão única. A natureza determina a sociedade. Ponto. A proposta da história ambiental é uma avenida de mão dupla, com tráfego intenso nos 2 sentidos. A cultura, com sua tecnologia e suas ideias, transforma radicalmente um ambiente. Pensa na engenharia holandesa que criou terra onde antes era o mar.
Mas, ao mesmo tempo, o ambiente condiciona, oferece oportunidades e impõe limites brutais. Você não planta trigo no Saara. É uma dança, sabe? Uma interação constante e complexa. Ok, a base teórica é poderosa. Mas aí vem a parte prática. O Drummond não fica só na filosofia. Ele basicamente diz como um historiador deveria trabalhar. E a descrição que ele faz parece uma reinvenção da profissão. Totalmente. Foi um choque para a comunidade de historiadores. A mensagem era: seu arquivo empoeirado, cheio de documento oficial, não é mais suficiente. Você, historiador, vai ter que sair da sua zona de conforto e conversar com um biólogo para entender a dispersão de uma semente, com um geólogo para entender a erosão do solo, com um climatologista para interpretar dados de chuva do passado. É uma convocação para interdisciplinaridade de verdade. E as fontes de pesquisa? A lista que ele apresenta é impressionante. Ele abre o leque de uma forma radical. Claro, censos, leis, registros de propriedade continuam sendo importantes. Mas ele diz para olharmos também para diários de viajantes que descreviam paisagens que não existem mais, para pinturas que registram o avanço ou recuo de uma floresta, para descrições de dietas que revelam quais espécies eram abundantes, para testamentos e inventários que mostram o valor que se davam a um machado, a um boi, a um pedaço de terra. Peraí, ele sugere que até mitos e lendas de povos sem escrita podem ser uma fonte para a história ambiental? Da mesma forma que um documento do governo? Isso aqui é radical. Como isso funcionaria na prática? Pensa num mito de criação de um povo indígena que descreve a origem do mundo a partir de uma grande árvore. Isso te diz muito sobre a centralidade da floresta na cosmologia, na visão de mundo daquele povo. É uma fonte para entender o terceiro nível de Wurster, da mentalidade. Mostra uma relação com a natureza completamente diferente daquela que vê a árvore apenas como metros cúbicos de madeira. Então, sim, o mito pode ser um documento histórico valiosíssimo. É uma mudança de perspectiva gigantesca. E o Drummond não estava inventando tudo isso do zero. Ele também ofereceu um mapa da literatura internacional, certo? Quase como um guia de leitura para iniciantes. Exatamente. Ele estava dizendo, olha, não estamos sozinhos nessa. E cita obras que se tornariam a Bíblia para os estudantes brasileiros da área. Ele fala de Alfred Crosby e seu livro The Columbian Exchange, que mostra como a troca de plantas, animais e doenças entre Europa e Américas foi talvez o evento biológico mais transformador dos últimos milênios. Fala de William Cronon, que estudou como as diferentes noções de propriedade, a indígena e a do colono inglês, criaram paisagens completamente diferentes na Nova Inglaterra. Ele estava, basicamente, entregando as referências, o currículo básico da disciplina, para quem quisesse começar a estudar o assunto no Brasil. E mais do que isso, ao mencionar a existência, desde 1976, de uma associação de historiadores ambientais e de uma revista científica nos Estados Unidos, ele estava mandando um recado claro. Isso não é uma moda passageira, uma excentricidade de alguns pesquisadores. É um campo sério, maduro, com debate acumulado e com enorme potencial. Estava na hora do Brasil entrar nessa conversa. Ok, então temos a teoria, o novo kit de ferramentas e a prova de que o campo era sério lá fora. Mas tudo isso ainda podia parecer muito abstrato, muito americano. Faltava a prova de que essa lente funcionava para enxergar a nossa própria história. E é aí que o dossiê dá o seu golpe de mestre. Ele não fica só na teoria. Ele traz um artigo do historiador Warren Dean, chamado A Botânica e a Política Imperial, que é a aplicação perfeita de tudo isso à história do Brasil. É o estudo de caso que faz a teoria ganhar vida. E que tipo de história ele conta? Eu não imaginaria que a botânica pudesse ser o centro de uma trama de política imperial. Pois é. Dean mostra, de forma brilhante, que o controle, a introdução e a aclimatação de plantas e animais foi uma das ferramentas mais poderosas do imperialismo português. Isso que o Crosby chamou de imperialismo ecológico. A política colonial não era só sobre ouro, impostos e escravos. Era fundamentalmente uma política ecológica. Como assim? Me dá um exemplo. O exemplo que ele usa é espetacular. Durante muito tempo, a coroa portuguesa simplesmente proibiu o plantio de especiarias asiáticas como cravo e canela no Brasil. A gente poderia pensar que era por alguma razão agronômica, que as plantas não se adaptavam. Mas não era nada disso. A razão era puramente geopolítica. Proteger um monopólio caríssimo do comércio dessas especiarias que vinha de Goa, na Índia. Ou seja, o Brasil era mantido biologicamente pobre em certas culturas, para não atrapalhar outro negócio do Império. Em 1677, o príncipe regente passa a ordenar ativamente o envio de sementes de cravo, canela, pimenta, de tudo, para serem aclimatadas no Brasil e na África.
A botânica vira literalmente uma arma na guerra entre impérios. É incrível pensar nisso. Hoje a gente fala de guerras comerciais por chips de computador e eles estavam fazendo a mesma coisa com sementes de canela. A tecnologia muda, a geopolítica nem tanto. É a mesma lógica, o controle sobre a dispersão de um recurso estratégico. Na época, sementes. Hoje, semicondutores. Era uma forma de poder. E o Drandon mostra que isso foi um projeto de Estado de longo prazo. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro, por exemplo, nasce nesse contexto como um laboratório para aclimatar espécies valiosas de todo o império. O açúcar, o café, o gado que formou o pampa, todas são espécies exóticas que foram introduzidas como parte de um projeto de poder que redesenhou para sempre não só a economia, mas a ecologia e a sociedade do Brasil. Uma coisa que me chama a atenção é que o Drummond, ao apresentar tudo isso, parece muito preocupado em não ser visto só como um importador de teorias. Ele faz um esforço para encontrar raízes para esse debate aqui mesmo, no Brasil. E essa é uma estratégia muito inteligente e necessária para legitimar um novo campo de estudos, né? Ele argumenta que a preocupação com a relação entre sociedade e natureza não era uma novidade absoluta por aqui. Ele vai buscar em autores clássicos do pensamento brasileiro essa sensibilidade. Quem que ele cita? Ele aponta, por exemplo, para o Sérgio Buarque de Holanda. Em livros como Monções, a descrição que o Sérgio Buarque faz das expedições para o interior não é só sobre a coragem dos bandeirantes. É sobre a luta contra a correnteza dos rios, a topografia, a fauna, a flora. Ele mostra como o ambiente não era só cenário, mas um personagem ativo que moldou o ritmo e a direção da expansão. Ele também cita o engenheiro Alberto Ribeiro Lamego, que fez um estudo belíssimo sobre a interação entre o homem e o brejo na Baixada Fluminense. Até Euclides da Cunha, né? Até Euclides da Cunha, que em Os Sertões faz uma descrição da caatinga, que é quase uma tese de ecologia. Então a ideia era mostrar que esses autores já eram, historiadores ambientais sem saber. Sem usar o rótulo. Exato. A sensibilidade já existia, talvez de forma mais literária ou não sistematizada. O que o Drummond propõe é: vamos pegar as ferramentas conceituais e a organização que esse campo já desenvolveu lá fora e aplicá-las de forma sistemática para reler a nossa própria história. E ele termina com a proposta mais potente de todas. Ele sugere usar essa nova lente para revisitar a espinha dorsal da historiografia tradicional brasileira, os famosos ciclos econômicos. Então, a grande provocação aqui é que a nossa história, como sempre nos foi contada nos livros didáticos, está incompleta. A história do ciclo do pau-brasil, do ciclo do açúcar, do ciclo do ouro, está contada apenas pela metade. A proposta é mostrar que esses ciclos não acabaram quando o ouro se esgotou ou o preço do café caiu. Eles deixaram uma cicatriz, ou uma herança, da própria terra, que nós vivemos até hoje. O ciclo do café exauriu os solos no Vale do Paraíba que levaram décadas para se recuperar. O ciclo do ouro contaminou rios com mercúrio. O ciclo do açúcar criou a paisagem do monolismo da cana no Nordeste. É uma ideia poderosa porque ela conecta o passado econômico ao nosso presente ecológico e social. É uma nova agenda de pesquisa inteira. É perguntar que tipo de sociedade e que tipo de paisagem cada ciclo desses produziu. E qual o legado que ficou para as gerações seguintes? Não só nos livros de contabilidade, mas no solo, na água e na floresta. O Brasil a entender seu próprio presente, que é profundamente marcado por essa história de exploração intensiva de recursos. Entender a história não como uma sucessão de gráficos de exportação, mas como uma série de transformações socioecológicas concretas, com vencedores, perdedores e um ambiente profundamente alterado. Olhando em retrospecto, o timing dessa publicação é, nossa, impressionante. Como a gente disse no início, o dossiê é de 1991. No ano seguinte, o Rio de Janeiro seria o palco da Rio 92. A visão da revista Estudos Históricos não foi só pioneirismo acadêmico, foi de uma oportunidade jornalística e política incrível. Sem dúvida. E isso nos deixa com uma reflexão final, sabe? No exato momento em que o mundo voltava seus olhos para as questões ambientais do Brasil, como o desmatamento da Amazônia, um grupo de historiadores estava, silenciosamente, oferecendo um novo conjunto de ferramentas. Ferramentas para entender as raízes históricas profundas desses mesmos problemas. Eles estavam mostrando que a crise ambiental do presente não surgiu do nada, mas foi construída ao longo de séculos. E a provocação que fica é:
O que muda quando a gente olha para os debates de hoje sobre agronegócio, sobre a Amazônia, sobre o papel do Brasil no mundo através dessas lentes? Muda tudo. Imagine um formulador de políticas públicas hoje, discutindo o futuro da Amazônia, com a consciência de que as decisões sobre o que plantar ou o que derrubar não são apenas econômicas, são, como Warren Dean mostrou, projetos geopolíticos com consequências que podem durar séculos. Pensar na botânica imperial ou nos ciclos como legados ecológicos nos força a ter uma visão de muito mais longo prazo. E essa talvez seja a relevância mais duradoura daquele dossiê pioneiro de 1991. Ele nos deu uma nova maneira de ler o passado para, quem sabe, tomar melhores decisões sobre o futuro.